Programa Organização e Método, paz com base bíblica e científica. Sejam muito bem-vindos para a nossa conversa semanal, que é tão importante para as nossas famílias. Nós estamos com uma nova temática: que culto é esse o vosso? E o nosso objetivo é contribuir com orientações sobre a herança espiritual das nossas casas, na intenção de fortalecer a doutrina, preservando o que temos recebido do Senhor. E neste programa vamos conversar sobre um dos maiores tesouros que o Senhor nos deu, a palavra viva, a revelação do Espírito Santo. Está comigo a minha querida amiga, professora Fernanda Becali. A paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia, é uma alegria estarmos juntas para mais este programa e estar juntinho de você que nos assiste na sua casa, nos diferentes lugares. E nós vamos gravar 2 episódios. No primeiro, nós vamos conversar sobre a revelação da palavra, a palavra viva, que constituiu a história da nossa igreja e alcançou diferentes gerações. E no segundo, nós vamos conversar sobre orientações práticas para as nossas famílias, considerando os desafios atuais. E para essa conversa, nós recebemos hoje 3 gerações, convidados muito especiais. Pastor Gilson, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, doutora Fernanda, a paz do Senhor, doutora Kézia, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Junto do pastor Gilson, nós temos sua filha Graziela. Paz do Senhor, Grazi. Paz do Senhor, doutora Fernanda, paz do Senhor também, doutora Kézia, e paz do Senhor a todos que nos assistem. E uma beleza na nossa frente, que é a primeira neta de pastor Gilson, Sara. Paz do Senhor, Sara. A paz do Senhor, doutora Fernanda, a paz do Senhor, doutora Kézia, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Que coisa mais linda do mundo, 3 gerações aqui representadas. Uma grande honra, uma grande alegria, agradecemos a presença de vocês. Uma família tão amada, não só por nós, mas por toda a nossa igreja. Uma grande alegria. Nós vamos começar aqui destacando o texto desse nosso episódio, que se encontra em Êxodo, capítulo 12, e os versos são 26 e 27. Vamos ler juntos. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este o vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Então, aqui, assim como o povo do passado recebeu orientações preciosas do Senhor, nós cremos que nós também não somos diferentes, nós também temos recebido orientações do nosso Deus que não muda. Essa é a mesma obra, é a obra daqueles que são fiéis ao Senhor. E aqui nós queremos deixar uma pergunta também, para começar essa nossa conversa com o pastor Gilson, a respeito deste episódio que fala sobre a memória, a herança. Pastor, como o senhor recorda dos primeiros cultos, especialmente do impacto na sua vida como pastor? Conta um pouquinho para nós essa questão da palavra, da revelação. Muito bem, é muito importante, doutora Kézia, a gente ter em mente aquilo que aconteceu conosco nesta obra com relação à palavra viva, a palavra revelada pelo Espírito Santo. Quando nós falamos de palavra viva, nós estamos falando de palavra que é revelada pelo Espírito Santo. Isso foi o primeiro marco desta obra, de nós podemos ouvir a voz do Senhor e não simplesmente ler a Bíblia como um livro de uma expressão meramente literária, mas um livro através do qual Deus fala conosco. Então isso marcou muito o nosso início e também veio trazendo essa herança dessa palavra viva, veio fortalecendo as pessoas e permitindo que ela fosse passada de geração em geração até os dias de hoje, como nós vemos aqui hoje. E tem a minha experiência, por exemplo, a prática com relação à palavra revelada, foi exatamente a facilidade a partir daí de poder enxergar as coisas da palavra de Deus com mais profundidade, com mais grandeza, mais sabedoria. Isso para mim marcou muito o meu ministério. Desde o início, quando eu vim para esta obra, há cerca de 48, 49 anos atrás, eu já tenho 45 anos de ministério. Então realmente a gente percebe que a palavra viva ela não se esgota. Até os dias de hoje
nós entramos na palavra do Senhor e encontramos a facilidade de falar sobre ela, de aprofundar no estudo dela. E isso para nós é que é a grande bênção, é o que marca essa herança que nós vamos passando de geração em geração nesta obra. Pastor, o senhor sabe que eu me lembro da primeira vez que eu ouvi o Senhor falando no meu ouvido, assim, eu era sua ovelha na ocasião. Eu me lembro de nós estávamos separando um texto para falar com as crianças, nas visitas que nós fazíamos para as crianças. E aí eu fui atrás do texto de Miriam, acompanhando Moisés no cesto, e aí eu ouvi o Senhor falando para mim, a mãe é a igreja, que é quando Miriam pergunta, né, se deveria chamar alguém para amamentar. E aí eu fui conversar com o pastor, com o senhor, e o senhor ficou muito feliz. Ai, que coisa boa essa palavra de criança para criança, porque nós tínhamos o pastor Gilson como essa referência de alguém que pegava um texto, acontecia dessa forma, Graziela. Ele lia o mesmo texto durante a semana toda, mas cada dia ele trazia uma mensagem diferente com o mesmo texto. Então, quando a gente fala do recurso inesgotável da palavra, a gente vê isso muito nos nossos pastores, pastor Gil, sem dúvida. É uma grande referência para nós quanto a isso, né, Fernanda? Nós vamos vendo a revelação sendo aplicada nos cultos diários, né, na leitura bíblica, na escola bíblica dominical que nós participamos. E o Espírito Santo vai revelando novidades, mistérios que só Ele tem para nos conceder. Graziela, nós queríamos ouvir você, primeiro que você está representando as filhas de pastor Gilson, uma grande tarefa hoje, né? Quantas são, quem são, e depois fala um pouquinho para nós como que você lembra do seu pai, da irmã Célia, ensinando, lendo a palavra, como que isso acontecia dentro da sua casa, além do ensino na escola bíblica, no culto diário. Sim, eu sou a filha do meio, das 3 filhas do meu pai, tenho a irmã mais velha, a Priscila, e a Daviane, a mais nova. E é um grande desafio estar aqui representando todas elas, mas eu tive o privilégio de poder ter o meu pai como, não apenas o meu pai, mas também como pastor, né? E ouvir ele pregando a palavra, não apenas nos cultos, mas também nos nossos cultos no lar, na família, onde nós nos reuníamos toda sexta-feira, impreterivelmente. Não tinha nenhum compromisso que nos tirasse desse encontro da família, do culto do lar na sexta-feira. E também nos seminários, né? Desde muito criança eu participava já dos seminários e ouvindo as revelações da palavra, das aulas que ele dava, que era as 7 cartas, Israel, Cantares de Salomão. Então todas essas revelações que eu ainda muito criança muitas vezes não entendia, mas aquilo foi aplicando aquele conhecimento e aquele entendimento no meu coração para que me ajudasse depois na minha fase da adolescência, juventude, né, nas tomadas de decisões da minha vida, e me fez entender que realmente a palavra do Senhor ela é viva, né? Quando nós tomamos a decisão baseada naquilo que nós aprendemos na palavra, nós vemos que realmente a palavra ela é eficaz. E essa experiência que eu tive de poder viver isso com ele, poder acompanhar isso e me ajudou nos estudos nos adolescentes, que nós ensinávamos a palavra nos adolescentes, e depois no trabalho das senhoras, né, à frente ali da palavra das senhoras, cada vez mais buscando o aprofundamento na palavra do Senhor e vendo a aplicação disso na nossa vida pessoal. Isso realmente foi muito importante, essa condução dentro do nosso lar, dentro da nossa família, para a nossa estrutura familiar que nós temos hoje. Graziela ficou um pouco emocionada até, e a gente vê que é muito bom quando a gente fala da nossa família, com esse amor que nós fomos sentindo ao longo dos anos, né? É muito maravilhoso quando nós temos uma referência na igreja que também é referência dentro do nosso lar. Às vezes nem sempre isso acontece, mas que bom, né, que assim foi na sua casa. Pastor, o senhor imaginou que lá no início, quando o senhor começou a vir para a igreja, um servo, esse trabalho, essa herança espiritual fosse alcançar essa geração bonita aqui que o senhor e a irmã Célia foram construindo? Eu e Célia tivemos um privilégio muito especial
de termos conhecido o Senhor desde a infância. Eu já nasci de um ventre materno e eu era conduzido à igreja nesse ventre, que era minha mãe. E o meu grande desejo era, ao formar a minha família, que isso também acontecesse na minha família. Então, realmente, todas as minhas filhas nasceram no Evangelho, meus netos nasceram no Evangelho. Isso para mim hoje é uma grande gratificação e uma grande satisfação. Uma bênção mesmo, né? É como ramos de oliveira, assim que a bênção de Jacó foi sobre os filhos, né? José. Isso. Né? À beira do ribeiro, que coisa maravilhosa, florescendo, frutificando, uma vitória. Nós vamos vendo, Sara, agora vamos chegando na sua geração, Isso né? aí. Uma geração importante, já uma neta. E como que é essa palavra que é viva, que sua mãe falou, né? Como que as experiências no lar a edificaram para mais tarde como professora de adolescentes, como serva à frente, mas também na sua vida, nas suas decisões, a palavra viva que foi estruturando toda uma caminhada que seu avô foi ensinando a elas. E como que isso foi com você, no ensino da sua mãe? Então, a minha mãe ela foi minha professora de adolescentes um período, então nós sempre estávamos lendo a Bíblia, aprendendo mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos que isso traz para as nossas vidas. Então, isso é muito importante. Eu vejo isso hoje em dia como um aprendizado que eu quero levar para os meus filhos futuramente, porque é uma coisa muito importante a gente estar presente na casa do Senhor, lendo a Bíblia, praticando a palavra. Então, para mim, esse ensino que a minha mãe e meu pai trouxeram para mim é uma coisa que eu não trocaria por nada. Estar na presença do Senhor é uma coisa que eu não trocaria por nada. Então, para mim, isso é muito importante e forma quem eu sou hoje e quem eu quero ser futuramente, profissionalmente e para minha família futura. Uma bênção ouvir, Sara, e um orgulho, né, Graziela, de pensar que como que esse ensino da palavra foi te constituindo hoje uma jovem, já falando dessa herança a ser transmitida, tem uma experiência com a palavra, com esse ensino que você gostaria de compartilhar? Então, tem uma experiência em específico que é uma que me marcou bastante, bem profundo, e foi no Seminário de Unidos em Família, no ano passado, em janeiro, onde eu estava com os meus amigos no culto de sexta-feira, no culto no lar. E aí o pastor estava ministrando a palavra e nós estávamos sentados em grupo. E aí eu senti um toque muito forte no meu coração e eu me afastei dos meus amigos, assim, pulei uns bancos assim e eu comecei a chorar muito, eu me quebrantei muito. E assim, eu senti a presença do Senhor muito forte na minha vida naquele dia. E assim, foi uma coisa que me marcou muito, muito mesmo. E aí meu avô, domingo, antes um pouco da EBD, chegou em mim falando assim, Sara, você foi batizada com o Espírito Santo. E aí eu fiquei muito feliz, foi assim, uma experiência muito grande na minha vida, uma experiência assim, que eu desejo para todos os jovens. E é essa experiência que eu queria compartilhar. Sara, você está aqui representando quantos netos? Fala dessa geração bonita. Então, somos 4. Eu sou a mais velha e a única menina. E eu tenho um irmão mais novo, que o nome dele é Samuel. E mais 2 primos. O Gabriel, que é o filho da Priscila, e o Daniel, que é o filho da Daviane. Então você é a referência dos 4 netos, né? Podem vir mais, né, Sara? Será que vem mais? Acho que vem mais uma menina. Né? Estamos Pra te orando. acompanhar. Estamos orando. A expectativa é que venha mais uma menina, né? Não, quando vem um bonito assim, tem que ampliar. É uma grande alegria ouvir essas experiências, ouvir, Sara, especialmente essa experiência pessoal com o Senhor. E eu acho que isso é importante, inclusive, para falar com as famílias sobre como é bom estar no Unidos em Família. Então, os adolescentes, os intermediários, né, as crianças têm tido experiências genuínas com o Senhor, isso é maravilhoso.
E é muito bom quando eles podem compartilhar, como Sara fez aqui agora, foi nesse dia, foi nessa aula. Às vezes isso fica um pouco duvidoso, né? Será que o Senhor de fato falou comigo? Então, quando Sara compartilha esse toque diferenciado e inesquecível que o Senhor nos proporciona, né? Isso de fato marca a nossa vida. Acho que conhecer essas experiências, né, pastor? Ela teve uma experiência, inclusive, que envolveu o avô dela. Ela podia contar. Sara, nos conte essa experiência que você teve com o seu avô. Então, a experiência foi o meu batismo, nesse ano, em março. E ele foi quem me batizou. Foi, assim, uma experiência muito grande. Estar com meu avô nesse momento tão importante da minha vida, esse momento tão marcante, esse momento que decide as nossas vidas. Então, assim, foi uma experiência que vou levar para minha vida toda. E a importância dessa decisão também, que é o batismo. Então, fica um ensinamento para os jovens que a importância de se batizar, a importância de se definir na presença do Senhor, a importância de querer servir a Deus também, porque é uma obra, assim, maravilhosa. Estar na presença do Senhor é maravilhoso, é uma experiência, assim, que fica para sempre. Não é uma experiência passageira. Então, é muito importante esse ensinamento. Como os meus pais já vieram me preparando até esse momento, com 15 anos eu já tinha essa noção que eu queria me batizar, já tinha tomado essa decisão, já tinha escolhido me batizar. Então, assim, é muito importante. É muito importante ter todo esse ensinamento. Na Bíblia podemos ver também. Então, é isso. Que é uma decisão voluntária, né, Sara? É uma decisão voluntária. Porque, às vezes, parece que é uma condução muito dirigida, no sentido de que você tem que fazer. Não é. É uma experiência individual seríssima que mostra que você quer fazer parte deste grupo. De fato, quem nasceu na igreja já faz parte disso desde o nascimento, mas a decisão de se batizar e tornar isso público é uma experiência maravilhosa e poucos pastores têm essa oportunidade de batizar os filhos e os netos. E o pastor Gilson teve essa oportunidade maravilhosa, né, pastor? Nós queremos aqui agora ouvir um pouquinho do senhor, como essa forma de vida, né, também marca não só a sua família com essas experiências tão belas, aqui vividas com Graziela e as meninas, com Sara e os meninos, mas também nos ajuda a ver a identidade da nossa igreja, pastor. É muito importante, o texto inicial que foi lido foi uma recomendação da paz do Senhor, e a questão do culto ao Senhor foi o que marcou a saída dos filhos de Israel do Egito. Mas a grande preocupação do Senhor era que aquela experiência do culto não ficasse somente ali na saída do Egito, mas que acompanhasse as gerações futuras. Por isso a pergunta, quando vossos filhos perguntarem que culto é esse, qual teria que ser a resposta? Então a resposta foi essa resposta que nós lemos, aqui a irmã leu no início, né? Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então não era simplesmente uma transmissão de uma formalidade de culto, mas do que aquele culto significava. Então isso é que garantiu em Israel uma passagem de herança. E é isso que na obra nós garantimos às gerações futuras a passagem de uma herança, para eles tomarem decisões como esta que a minha neta tomou. Eu já tenho netos meus que já estão falando, vovô, eu também quero tomar a mesma decisão, porque estão sendo preparados para isso na igreja, na família, no lar, né? E o que é importante é que eles não vão receber simplesmente uma tradição maranata, não, eles vão receber um significado da relação deles com Deus, porque o culto é a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus. Então, a partir do momento em que nós passamos o significado disso, aí eles terão a experiência deles com Deus. Por isso a resposta tinha que ser aquela. Uma bênção, glória a Deus. Nós ficaríamos aqui por mais muito tempo, uma hora pelo menos conversando, mas o nosso tempo neste momento precisa ser encerrado. Mas nós temos um segundo episódio ainda, hein? Sim. Combinado, pastor, Graziela e Sara, não é isso, Fernanda? Nós vamos compartilhar mais experiências no próximo episódio.
mas nós queremos deixar um recado para as famílias que nos assistem, muito importante, de como que nós vemos aqui 3 gerações representadas e o exemplo no lar fortaleceu a decisão de Sara, uma jovem, no momento do batismo. Como que o ensino da palavra, o ensino diário, a Graziela falou, o culto na sexta-feira, que não tinha outro compromisso, tinha aquela atividade do culto, como que esses ensinos vão fortalecendo os nossos jovens nesse momento mais importante. E você, jovem, fica com essa sugestão de Sara. É a maior bênção das nossas vidas, nós sermos batizados nas águas, nós sermos batizados no Espírito Santo e que você também possa desfrutar dessa bênção com a sua família no seu lar. Vamos ensiná-los, vamos estar juntos, que nós teremos as grandes vitórias na nossa casa também. A paz do Senhor Jesus.